Vamos iniciar a nossa Santa Missa, nos colocando na presença do Senhor Jesus, que é amor, bondade, misericórdia, compaixão, e na liturgia de hoje se apresenta como nosso companheiro de vida. Iniciemos essa Santa Missa com o canto de entrada do nosso folheto número 1. Na verdade, o Cristo ressuscitou, aleluia. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Na verdade, o Cristo ressuscitou, aleluia. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à celebração de hoje, do terceiro domingo da Páscoa. Nos reunimos aqui em torno do altar do Senhor, para juntos realizarmos essa experiência sublime da partilha da palavra e também da partilha do pão. Hoje, nosso Senhor se apresenta como nosso companheiro de caminhada, e todos nós repetimos nessa sagrada liturgia a mesma frase que os discípulos a caminho de Emaús falaram: Mane nobiscum Domini, ficai conosco, Senhor. Então esta é a nossa frase, esta é a nossa resposta diante de tudo aquilo que nosso Senhor nos apresentará. Por isso, vamos repetir todos juntos nessa Santa Liturgia, a cada momento que a gente experimentar: Mane nobiscum Domini, ficai conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica no meu coração, fica na minha vida, fica no meu ser, fica na minha família, fica na minha história. Se faça morada, se faça amor, se faça misericórdia, se faça companheiro de jornada. Nesta Eucaristia, nós queremos rezar pelas seguintes intenções: pelo dom da vida de Catarina Angélica Tavares, Genildes Alves de Almeida, Douglas Oliveira, João Ferreira Simão, Juliana Santos Oliveira, Maria Auxiliadora Pina Oliveira, Maria de Fátima Garcia Cruz, Bruno Garcia, Lara Santana Lago. Rezemos por essas intenções da nossa Santa Eucaristia, pelo dom da vida desses nossos aniversariantes, pela saúde de Antônio Carlos, Meire Carvalho, Marina Alves de Almeida, Maria Luzinete, Julita Souto Gomes, Carmelita da Silva Fonseca. Vamos orar por esses nossos irmãos e irmãs que estão pedindo saúde, que estão pedindo a recuperação física e a recuperação também espiritual. Vamos rezar em sufrágio de Luzia Santos Lima, José Carlos de Mendonça, Maria Oliveira Santos Luano, Mário dos Santos e Maria Isabel da Conceição. Oremos por esses nossos irmãos que estão no coração de Deus. Caríssimos filhos e filhas, ato penitencial. Em Jesus Cristo justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos e aproximar-nos da mesa do Senhor. Vamos agora realizar o ato penitencial, conforme está no nosso folheto, recordando o nosso santo batismo por meio da água
que foi abençoada no dia da vigília pascal, no dia da ressurreição do nosso Senhor. Vamos tomar esta bênção na nossa vida, na nossa família, para que o nosso batismo seja renovado na água que purifica, na água que nos dá bênçãos e graças. Vamos agora acompanhar. Você em casa, quando o padre jogar a água sobre você, você faz a bênção, se perseguindo, isto é, faz a perseguinação, recebendo, acolhendo esta graça, essa bênção no seu coração e na sua vida. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. Que Deus Todo-Poderoso nos purifique dos nossos pecados e pela celebração desta Eucaristia nos torne dignos da mesa de seu reino. Amém. Nós, caríssimos filhos e filhas, estamos no período pascal, nesse terceiro domingo da Páscoa. Vamos glorificar a Deus por estarmos principalmente celebrando o seu dia, o dia do Senhor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória a vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória,
anjos no céu cantam todo seu amor, e na terra homens de paz, Deus merece o louvor, Deus merece o louvor, Deus merece o louvor. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, sentados, vamos escutar a liturgia da palavra com a primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o matasse e dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um dos seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como está vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Todos respondem: Vós me ensinai vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vamos responder cantando este refrão, e as estrofes nós vamos rezar. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio.
Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Segunda leitura da carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabei que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos
e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, a equipe de transmissão da nossa paróquia, queridos filhos e filhas que estão acompanhando esta Santa Liturgia do outro lado da tela do telefone celular, do outro lado da tela da TV, aqueles que estão fazendo o espelhamento desta celebração. Todos nós estamos reunidos neste domingo, dia do Senhor, terceiro domingo da Páscoa, dia 26 de abril de 2020. Nos reunimos nesta liturgia para primeiro louvar e bendizer a Deus. É o nosso objetivo diário, agradecer a Deus por tudo. Somos criaturas do Senhor, somos filhos e filhas no Filho, em Jesus nosso Senhor. Então a gente louva, bendiz ao Pai por sempre nos conceder uma oportunidade de viver, que é a cada dia da nossa vida. A cada dia de nossa vida é sempre uma oportunidade para viver. Então aqui nos encontramos para dizer: Senhor, muito obrigado, louvado seja a Ti, bendito seja o Seu santo nome, por me conceder mais um domingo e mais uma oportunidade de viver. Mas também nos encontramos nessa Santa Missa, nessa Santa Eucaristia, que nada mais é uma refeição
em duas mesas, uma única refeição em dois momentos: a mesa e o momento da palavra, que é a primeira parte, digamos assim, e o momento e a mesa da Eucaristia, da comunhão, que é o segundo momento. Ambos momentos precedem pelos ritos iniciais e sucedem pelos ritos finais. Então nós podemos muito bem dizer que a nossa liturgia, que a nossa Santa Missa é dividida em 4 partes: ou a parte introdutória, os ritos iniciais, que compreende do canto da entrada até o momento da oração da coleta, até a oração do dia; a liturgia da palavra, que compreende da primeira leitura até o momento das preces ou da oração da assembleia; a liturgia eucarística, que compreende do momento de preparação das oferendas ou ofertório até o momento da comunhão; e os ritos finais, que compreende da oração depois da comunhão até o canto final. É assim que é estruturada a nossa Santa Missa. Tudo isso para nos ajudar a fazer uma experiência profunda, uma experiência transbordante da presença do Senhor. Da presença do Senhor, que se dá primeiro na palavra e que se dá depois na Santíssima Eucaristia. A liturgia da palavra de hoje deseja expressar tudo isso. O Evangelho, que é o coração da nossa Santa Liturgia, nos apresenta uma passagem sublime, uma das passagens mais belas da página do Evangelho de Lucas: o encontro de Jesus com os discípulos no caminho a Emaús. Essa passagem reflete a nossa vida espiritual diante do Senhor, a nossa vida de fé e principalmente as nossas experiências com Jesus na Sagrada Eucaristia, no santo sacrifício da missa. Essa passagem reflete a nossa vida. Primeiro, nós percebemos que estava no primeiro da semana, naquele mesmo dia, o primeiro da semana. Qual é o primeiro dia da semana? O domingo. Então os discípulos no caminho a Emaús estavam num domingo como esse, com certeza, no caminho, na estrada. Esses discípulos, eles estavam nesse caminho com sentimentos que não agradavam ao seu coração, que não agradavam o coração de Deus, com certeza. Sentimentos de frustração, sentimentos de falta de esperança, de tristeza, de desolação, uma gama de sentimentos ruins em virtude da frustração que eles receberam ao ver o Mestre, o Senhor, no alto da cruz e morrer. Eles não haviam acreditado na santa palavra de Jesus, que dizia que o Mestre, ele, o servo sofredor, iria morrer, sofrer a paixão e depois ressuscitar. Então esses discípulos estavam no caminho a Emaús para retomar a sua vida cotidiana. Na dinâmica da nossa vida de fé, da nossa vida existencial, passamos por isso, passamos por momentos de frustrações. Sabem por quê? Porque criamos expectativas demais. Nós criamos muitas expectativas, idealizamos até mesmo uma caminhada que não corresponde com os desejos de Deus, que não corresponde com a verdadeira caminhada que Jesus coloca na nossa caminhada de fé. Criamos muitas expectativas, as expectativas que a gente acha que é a caminhada com Jesus, mas nem sempre a caminhada com Cristo é do nosso jeito. A caminhada com Cristo precisa ser do jeito de Deus, do jeito do nosso Senhor, do jeito de Cristo Jesus. E foi isso que aconteceu. Os discípulos a caminho de Emaús idealizaram uma caminhada com Jesus, com certeza uma caminhada triunfal, com certeza uma caminhada de revolução, uma caminhada de triunfo, segundo a ótica humana, mas eles não conseguiram idealizar a caminhada real que tanto Jesus estava profetizando e ensinando antes de sofrer a paixão. Mas vejam só, a gente acredita não no Deus somente do livro, de letras, de palavras,
a gente não acredita somente em um Deus que fica distante no templo da gente, ou que fica em outro patamar de vida longe de nós. A gente não acredita em um Deus desse jeito. A gente acredita num Deus que vem ao nosso encontro, no Deus que é próximo de nós, que é próximo de mim, que é próximo de cada um de vocês. Veja, mesmo distantes nesse período de pandemia e de isolamento social, Deus está próximo de mim, Deus está próximo de você, Deus está próximo de nós. E é isso que acontece. No caminho, na estrada a Emaús, Jesus se prontifica a caminhar com eles. Nas estradas da nossa vida, Jesus sempre se prontifica a caminhar conosco. Às vezes a gente sente, ou então cria um sentimento de distância de Deus. A gente até mesmo ousa dizer: Deus não está comigo, Deus não está com a gente, Deus não está conosco. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus jamais nos abandonará, porque se Ele de fato nos abandonar, será um inferno total na nossa vida. Mas mesmo com os nossos pecados, com as nossas limitações, Deus caminhará sempre com a gente, sempre conosco. Não é que Deus se distancia da gente, somos nós, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas fragilidades, da abertura do nosso coração aos nossos vícios, da abertura do nosso coração às nossas ganâncias e tantas outras coisas ruins da vida. Se cria em nós, se cria no meu coração, se cria no seu coração o sentimento de distância de Deus, mas Deus jamais se distanciará de nós. É Jesus nosso Senhor que ali, mesmo percebendo a cegueira do coração dos discípulos de Emaús, Ele se prontifica a caminhar e a ressignificar a vida desses discípulos. Então nós percebemos, caríssimos filhos e filhas, que este Evangelho é a expressão da nossa vida. Em seguida, Jesus começa a conversar, a escutar qual era a interpretação daqueles discípulos sobre os últimos fatos de Jerusalém, sobre os últimos fatos acontecidos naquele tempo. E Jesus percebeu uma tremenda frustração no coração daqueles discípulos. Então Jesus começa a replicar: como sois lentos em entender tudo aquilo que se passara. Então Jesus começa a ressignificar a vida daqueles discípulos. Se a gente for aplicar a nossa santa celebração, esse momento de Jesus com os discípulos no caminho Emaús, que estava ali partilhando a palavra, partilhando todas as coisas, ressignificando as suas vidas por base na palavra de Deus, é esse momento de liturgia da palavra, essa segunda parte da nossa Santa Missa. Mas depois, Jesus percebendo que já é tarde, Jesus percebendo que já estava no seu caminho, Ele ameaça se retirar. Na verdade, é uma atitude pedagógica de Jesus, para perceber se de fato Ele é o centro, Ele é a razão de vida daqueles dois discípulos e também a nossa razão de vida, o nosso sentido último. Mas os discípulos, percebendo algo diferente nos seus corações, ao escutar, ao caminhar com aquela pessoa, proclamam aquilo que eu falei no início da celebração: Mane nobiscum Domini, fica conosco, Senhor, ficai com a gente, Senhor, ficai conosco. É o reconhecimento de tudo aquilo que Jesus fez e realizou no coração de cada um deles, que sem Jesus não se consegue ir ao longe, que sem Jesus é difícil significar verdadeiramente as coisas da nossa vida. Sem Jesus a gente não consegue olhar, enxergar as coisas da nossa vida de maneira clara e evidente, translúcida, clara, enxergar bem as coisas da nossa caminhada de fé. Eu recordo a passagem do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. De fato, se a gente coloca Jesus como nosso caminho, verdade e a vida, a gente sabe enxergar as coisas da nossa vida segundo a sua ótica, segundo a sua visão, e não segundo os nossos interesses, e não segundo aquilo que a gente pensa ou imagina da vida. A gente vai enxergar
do jeito que a vida é, do jeito que é a nossa caminhada de fé. Então os discípulos, eles pedem, insistem, né, com Jesus: fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando. Diante dessa situação da nossa vida, queridos irmãos e irmãs, nós queremos pedir a Jesus: Senhor, fica conosco, pois já é tarde, pois já é noite, pois já passamos por dificuldades, pois já passamos por provações, pois passamos por pandemia de Covid-19, passamos por crise econômica, passamos por crise política, passamos por crises familiares, crises pessoais, crises de fé, estamos passando por adversidades, estou passando por situações difíceis na minha família, no meu casamento, na minha relação com os meus filhos, na minha relação com os meus pais. Senhor, fica comigo, pois preciso, pois necessito de vós para poder caminhar, para poder seguir a minha jornada. Então essa é a frase, né, que os discípulos de Emaús usaram para pedir a permanência de Jesus na sua vida, e é esta frase, é esse apelo que todos nós nessa santa liturgia queremos fazer também diante de Jesus. Senhor, mano nobiscum Domini, fica conosco, fica comigo, fica na minha caminhada, fica na minha história, fica, né, porque sem ti eu nada sou, sem ti nada posso fazer, sem ti não sei viver. Então nós percebemos que é uma passagem bíblica maravilhosa, que nos impulsiona a caminhar nesse terceiro domingo da Páscoa. Quando a gente percebe que a liturgia não vai trazer grandes novidades, né, porque o tempo pascual é muito longo, a gente logo nota que a liturgia sempre se renova, que a palavra de Deus sempre traz algo novo para nós, algo novo para a nossa caminhada de vida, mesmo diante das nossas tempestades e das nossas situações de vida. Depois, seguindo a sequência, né, do Evangelho, nós vamos encontrar a fração do pão, essa segunda parte da Santa Liturgia. Tudo aquilo que eles experienciaram com Jesus no caminho a Emaús, eles concretizam de uma maneira bem concreta, translúcida e comunitária na fração do pão, na partilha, né, da Santa Eucaristia. E aqui Jesus realiza esse momento da fração do pão, demonstrando que é também importante partilhar a nossa vida, alimentar a nossa fé na palavra, alimentar a nossa fé no pão. Então, que essa santa palavra de Deus possa nos auxiliar, possa nos fazer entender que sem Jesus Cristo ressuscitado nada somos. Se Jesus Cristo ressuscitado de fato não tivesse vencido a morte, seria vã a nossa fé. Então que a gente possa sempre proclamar esta assertiva: fica conosco, Senhor, pois é tarde, a noite já vem chegando. Que essa seja sempre a nossa oração diária, pedindo que Jesus se faça presença sempre na minha caminhada, se faça sempre presente no meu coração e na minha vida, para sempre proclamar as suas maravilhas, para sempre testemunhar a sua graça, o seu poder. Que Jesus nos auxilie, enviando o seu Espírito Santo, e que tudo isso seja graça para nós e para toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos agora todos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs aqui presentes e que também estão nos acompanhando pelas redes sociais, a Jesus ressuscitado, que faz de si um dom para nós, peçamos que ilumine nossa vida cotidiana, dizendo todos:
Vinde ficar conosco, Senhor. Senhor, quando a igreja é incompreendida e perseguida pelos seus ministros, tem dificuldades em perceber o grande valor de sua missão evangelizadora, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando as autoridades e as instituições se mostram indiferentes aos desamparados e adotam políticas públicas que não proporcionam vida digna, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando as comunidades cristãs se fecham em si mesmas e não se abrem à partilha e à solidariedade com outras mais necessitadas, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando no dia a dia vossos seguidores se deixam vencer pelo medo e pelo desânimo e não dão espaço à esperança e à alegria, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando não percebemos vossa presença entre nós, andando ao nosso lado e à nossa frente para nos indicar o caminho, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando o medo e a falta de esperança nos abater diante da pandemia da Covid-19, quando as angústias assolarem a nossa vida por causa dos números de infectados e dos números de morte, quando a falta de esperança chegar ao Brasil diante das crises políticas e sociais, quando a fome e tantos outros males chegarem às nossas portas, nós os pedimos, Senhor. Vinde ficar conosco, Senhor. Senhor Jesus, fazei sempre arder o nosso coração, em nosso coração, vossas palavras que nos ensinam o caminho para a vida e felicidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos agora tomar o nosso assento e vamos realizar o ofertório, vamos acompanhar o desenrolar da preparação das oferendas sem o canto, percebendo que todas essas oferendas, elas são elevadas a Deus nosso Pai, uma expressão daquilo que a nossa vida é. Vamos acompanhar. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, e que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira do trabalho do homem, e que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue à oração do livramento à paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso arcebispo João Costa e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus esteja sempre presente em vossos corações e em vossas vidas. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, escutando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina as minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus,
Deus, honrai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados todos, por gentileza. Nós queremos parabenizar Catarina Angélica, Genildes Alves, Douglas Oliveira, João Ferreira, Juliana Santos, Maria Auxiliadora Pina, Maria de Fátima Garcia, Bruno Garcia e Lara Santana Lago. Nossos parabéns, que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de cada um de vocês. Nossas orações continuam pela saúde de Antônio Carlos Meire Carvalho, Marina Alves, Maria Lucinete, Julita Souto, Carmelita da Silva Fonseca. Vamos continuar rezando por esses nossos irmãos. E os nossos sentimentos aos familiares de Luzia Santos Lima, José Carlos de Mendonça, Maria Oliveira Santos, Mário dos Santos e Maria Isabel da Conceição. Os nossos sentimentos, a nossa oração e a nossa amizade. Eu quero dizer a todos vocês, antes de encerrar a celebração, faltam 3 minutos somente, que nós estamos com o aplicativo da paróquia e eu estou muito feliz porque antes da sexta-feira, antes de chegarmos à sexta-feira, nós já completamos o nosso objetivo. Nosso objetivo era de conseguir 100 downloads até a sexta que vem, em uma semana, e antes de completar 72 horas, nós completamos o nosso objetivo. E eu quero agradecer a vocês. 108 downloads nós já fizemos do aplicativo e vamos agora para o nosso segundo objetivo, que seria na outra semana, para chegarmos a 200 downloads. Então nós vamos com certeza atingir, porque vocês aí do outro lado estão comprometidos com isso. Aplicativo paroquial, Paróquia Santa Lúcia, baixe, compartilhe, sempre bom. Eu quero também avisar que hoje à noite estarei no Santo Ângelos, às 18 horas. Amanhã a nossa missa continua, a nossa vida continua. Todos os dias durante essa semana, missa às 9 horas da manhã, vocês são os nossos convidados para participar das nossas lives. Nós já estamos entregando as cestas básicas da campanha de Santo Antônio, sábado que vem Santo Antônio, entregando as cestas básicas, frutos que são frutos da generosidade e partilha de cada um de vocês. E nós já começamos a campanha para o mês de maio, conseguimos março, conseguimos abril, nós vamos com certeza conseguir para maio. Então nós já começamos a campanha, já pode deixar aqui na Secretaria da Paróquia, de 8 da manhã até às 5 da tarde, os seus donativos, os seus alimentos. Amém? Vamos agora acolher as bênçãos que vêm do alto, que vêm dos céus, sobre todos nós aqui presentes. E quero agradecer também a sua companhia nesse momento celebrativo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e permaneça para sempre, sobre vossas necessidades, projetos e sonhos, a bênção do Senhor, que é rico em misericórdia, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força, e de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ressuscitou.